Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Oséias e estou trazendo mais um vídeo do nosso canal Democracia da Riqueza. Se você não viu nossos vídeos anteriores, eu recomendo que veja, sobretudo, o primeiro vídeo, para que você veja os objetivos do nosso canal, que é criar um plano de acumulação e operacionalizá-lo. E caso você não seja inscrito no nosso canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho e também dê aquele like para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um dos instrumentos financeiros que nós utilizamos nas nossas estratégias, que são as ações. Eu vou falar sobre ações para aquelas pessoas que não sabem o que é uma ação e vou até um pouco além. Elas têm medo de operações, já ouviram falar, mas têm medo inclusive de mercado financeiro. Elas acham que mercado financeiro é um cassino e, enfim, tem medo realmente. E para a gente desmistificar, nada melhor do que conhecimento. Bom, eu trouxe um pedaço do conceito técnico de ações, que são parcelas que compõem o capital social de uma empresa constituída sob sociedade anônima. Bom, aqui tem mais outros dois conceitos, capital social e sociedade anônima, que são teorias lá da contabilidade. Eu acho que a gente pode sim fugir um pouco desse conceito e tentar explicar ações trazendo um caso prático que esteja ao alcance da maioria das pessoas. Bom, vamos imaginar o seguinte: uma determinada pessoa, ela esteja querendo estabelecer um negócio, produção de leite. Então vamos colocar esse negócio, produção de leite. E aí ela precisa de vários insumos. Ela precisa comprar a terra, constituir um pasto, cercas, comprar os animais, rações e etc. E aí essa pessoa vai lá e compra a terra nua. Ela paga, por exemplo, R$100 mil nessa terra. Bom, mas está faltando os outros insumos. E ela utilizou todo o seu dinheiro, nesse exemplo hipotético, para comprar aquela terra. Bom, então ela pode pegar o dinheiro no mercado financeiro, mas nós já vemos que os juros praticados eles são altos. Inclusive tem um vídeo anterior que a gente já aprende a verificar quando um juro é alto. Uma outra forma é que ela poderia pegar um dinheiro direcionado para esse tipo de atividade. Nós temos recursos designados pelo governo federal para fomento de atividades, por exemplo, agropecuária. Mas se você for lá tentar pegar um capital nessas condições, apenas com uma terra nua, você vai ver que é bastante complicado. Além de ser complicado, você fica com aquele recurso engessado para algumas atividades. E a gente sabe que na vida real não é assim que funciona. Então, por exemplo, a pessoa lá no interior compra um bezerro de uma fazenda. Essa fazenda não emite nota fiscal, uma grande parte delas. Então, ela já dificulta você pegar esse tipo de empréstimo, porque você não consegue fazer os controles depois. E aí você pensa o seguinte: bom, eu vou convidar parentes para fazer parceria comigo nesse negócio. E aí você tem a seguinte ideia: eu vou dividir esse valor que eu paguei na terra nua em cotas. Eu vou dividir em 100 cotas. Como eu paguei 100 mil, cada cota vale R$1.000. E aí eu convenço os meus parentes a comprarem essa cota em troca do lucro que eu vou receber nessa atividade. E eu consigo convencer, meus parentes vão lá e compram essa cota. A gente faz um contrato, pode ser verbal, mas melhor que que ele seja escrito, E nesse contrato você coloca lá as regrinhas, como é a forma de aquisição dessa cota, quanto o que a pessoa vai receber em troca, como que ela pode vender, se ela pode vender para outra pessoa, se ela quiser me devolver de forma compulsória, ela vai pagar um deságio. Se eu quiser reaver a minha cota, eu vou pagar um ágio. Enfim, coloca uma série de regras nesse contrato. E aí
consigo vender, vamos supor, metade dessas cotas para meus parentes. Com o passar do tempo, eu vou conseguindo, né, produzir o leite e gerar um lucro dessa atividade. E pago, por exemplo, em média, R$15 por mês por cota. É um bom lucro, né? Daria algo em torno de 1,5%. Hoje no mercado, janeiro de 2022, nós não temos nada assim, livre de imposto, livre de taxas. Então vamos supor que os parentes começam a se interessar por essas cotas e começam a querer negociar entre eles, né? E alguém ofereça pagar, não, eu pago 1.100 nessa cota, o outro parente vende. Então isso é perfeitamente possível dentro daquele contrato que foi feito. Então, dentro desse exemplo hipotético, né, a gente pode assemelhar bastante com o que acontece com as empresas. Exatamente assim, a empresa divide o seu capital social, coloca essas ações no mercado para venda e ela se financia com aquele dinheiro, né? E em troca ela oferece o lucro da empresa. E como é que se dá essa negociação? Nenhuma empresa ela tem um setor lá onde ela venda as suas próprias ações. Não é assim que acontece. A empresa que deseja listar as suas ações, ela tem que procurar a Bolsa de Valores para fazer isso. Eu coloquei aqui sobre esse símbolo B3, né, que é a nova bolsa, né, chamada Brasil Bolsa Balcão, que foi a fusão da antiga Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo, com a CETIP, que era a Central de Liquidação e Custódia. Então fundiu, virou B3, mas a gente conhece como Bolsa de Valores. Bom, mas não é da Bolsa de Valores diretamente que a gente consegue comprar as ações. A gente consegue comprar as ações das corretoras. Então nós listamos aqui alguns exemplos de corretoras, né? Não ganho nada por estar colocando aqui nos meus slides, nem opero com essas corretoras aqui, mas foi só para ilustrar. Então são nessas corretoras que você vai lá abrir a sua conta como se fosse um banco, né? Você nem precisa ir na corretora, muitas delas funcionam completamente digital. Você vai lá, tem uma área para você acessar, abrir a sua conta, vão te pedir uma série de documentos, fotos com documentos. Então é um processo bem simples. A gente pode fazer um vídeo aqui mais para frente mostrando como é que se faz isso, mostrando as corretoras que a gente opera, quais vantagens, desvantagens, e enfim. É dessas corretoras que a gente consegue negociar os produtos financeiros, entre eles as ações que nós colocamos aqui como o primeiro produto financeiro. Uma coisa importante que deve ser verificada é com relação à autorização para operar no mercado das corretoras. Então, se você quer saber se a corretora que você se interessou ela está autorizada a operar, você vai lá no site da CVM, Companhia de Valores Mobiliário, e vai lá e digita. Nesse caso aqui, nós digitamos a Necton e apareceu aqui no site da corretora. Então ela é autorizada a operar. Bom, eu aproveito esse slide para te alertar o seguinte: se você não encontrar a empresa que está te oferecendo determinado produto, determinada oportunidade aqui no site da CVM, não entre. Então, hoje a gente vê uma grande oferta, né, de vantagens, e que muitas vezes são golpes, são pirâmides financeiras, né, ou são empresas de fachada que querem captar o teu dinheiro e depois sumir com ele. Então não caia nessa de entregar o teu dinheiro para ser operacionalizado por outra empresa, né? Então a gente vê muitas empresas oferecendo aí retorno de 2, 3, 5% ao mês, e que você deveria comprar cotas de alguma coisa. Não caia nessa, tá? Esse outro slide aqui, que já é a exacerbação do cuidado. Então a pessoa já chega a ter medo, porque ela acha que a sua ação ela vai sumir, né, que a corretora vai falir e ela vai perder o seu dinheiro. Não. Existe um processo chamado registro,
que é feito pela CETIP, a Companhia de Liquidação e Custódia de Títulos. Hoje isso funciona dentro da própria B3, mas é como se fosse um cartório, né? Da mesma forma que quando você compra um carro, compra um imóvel, você vai lá no cartório registrar, acontece aqui no mercado de ações. Existe esse processo de registro, onde fica registrado que se Oséias Borges dos Santos comprou 100 ações da Vale, ele é o proprietário dessas ações e é do conhecimento no âmbito lá da B3. Então não se preocupe se a sua corretora falir, as ações são suas. Bom, e como é que a gente ganha com a ação? O objetivo desse vídeo não é trazer a estratégia, né, que eu falei que a gente vai mostrar também estratégias, isso a gente vai trazer um pouco mais à frente, mas é importante eu trazer aqui esse conceito que ele é básico, ele é trivial, ele dá origem a várias outras estratégias que a gente faz para ganhar com ações. Então são duas formas. A primeira é com a valorização das ações. E é o conceito bem básico de você comprar na baixa e vender na alta. Então eu trouxe um exemplo aqui de JBS em 2 anos. Quem estava com a ação ou comprou uma ação no dia 2 de janeiro de 2020 a um preço aproximado de R$ 24,00, hoje essas ações estão custando quase R$ 38,00. Então é uma valorização de 57%. Então, volto a repetir, essa é a operação mais básica com ações. Posso mostrar ainda nesse gráfico uma outra forma, que é você operar vendido. Então, imagine que você no dia 2 de janeiro de 2020 tivesse vendido ações de JBS. Em apenas 3 meses, isso aqui foi a crise do coronavírus lá em 2020, em apenas 3 meses você tinha ganhado 83%. E aqui vale o mesmo conceito. Venda na alta, compra na baixa. O que é diferente é que a operação está invertida. Mas essa é uma operação um pouco mais avançada. Isso vai ficar lá para depois. Eu só aproveitei o slide. A segunda forma básica de você ganhar dinheiro com ações é esperando a distribuição dos lucros. Lembra que eu falei lá no primeiro slide que um dos principais motivos de a empresa lançar ações no mercado é que ela quer se financiar com esse dinheiro e, em troca, ela distribui os lucros que ela obtiver com a sua atividade. Nesse slide, eu trouxe aqui algumas empresas, as principais empresas pagadoras de dividendos no ano passado. Então, nós temos aqui a campeã, que foi a Gerdau, 26,3% de retorno. Depois a Unipar, Copel, Petrobras. Então, Petrobras aqui é uma grande empresa brasileira com alta liquidez, trouxe também, aliás, ofereceu um bom pagamento de dividendos em 2021. Bom, eu coloquei lá lucro, né? Estou me referindo a lucro, mas o nome certo é proventos. E ele é dividido em diversas categorias, como dividendos, juros sobre capitais, esses são os principais, e temos ainda a bonificação. Todos eles, né, no geral, significam a mesma coisa, é dinheiro no seu bolso. Basta para que você, na data em que a empresa vai pagar o dividendo, você esteja com as ações na sua posse. A diferença principal entre dividendos e juros sobre capital próprio é a questão da tributação. Os dividendos, eles são tributados na empresa antes de serem divididos para os proprietários de ações. Então, nesse caso, você não paga imposto de renda quando você recebe dividendos. Já quando você recebe o juro sobre capital, você paga imposto de renda, porque ele é distribuído antes da tributação na empresa. Essa é a principal diferença entre os dois. E a bonificação é o pagamento de lucro com ações.
né? Nestes dois casos que nós vimos aqui, é dinheiro que entra lá na sua conta. Tá? E como é que é isso? Como é que se dá essa distribuição? Como é que eu fico sabendo? Bom, as empresas, elas divulgam, tá, quando e quanto elas vão pagar de dividendos. E aí você pode consultar, tem diversos sites para você fazer essas consultas. Eu trouxe aqui de lado, tem um dos sites que eu costumo usar para fazer as consultas. Então a empresa, por exemplo, ela divulga assim, Petrobras, no dia 10 de fevereiro de 2022, vai pagar tantos reais por ação para quem possuir as ações até a data 10 de janeiro. É mais ou menos assim que eles divulgam. Então, a data 10 de janeiro é a data chamada data com. É a data limite que você deve estar com as ações em carteira para poder fazer jus aos dividendos que vão ser pagos em 10 de fevereiro. Então, é chamada data com. Você pode comprar a ação até o final do pregão do dia 10 de janeiro, neste exemplo. E a data X é a data útil imediatamente posterior. Então, se o dia 10 for uma segunda, por exemplo, a data X é no dia 11, terça-feira. Tá? Vamos entender um pouco mais essas duas datas. E aí você deve pensar o seguinte: então é fácil eu ficar rico com a distribuição de dividendos. Basta eu comprar na data com e vender na data X, que é na data seguinte. Bom, não funciona bem assim. Se você for pensar dessa forma, o teu saldo vai ser 0 a 0. Tá? E por que isso acontece? Porque as ações, elas são ajustadas daquele valor que foi distribuído como lucro. Nesse exemplo aqui, eu trouxe para a gente ver diretamente no gráfico o que acontece. Aqui no dia 1º de dezembro de 2021, isso aqui eu pesquisei naquele site, a Petrobras distribuiu R$ 3,25 por ação, né? Uma parte foi dividendo, outra parte foi juros sobre capital próprio, tá? Neste dia, 1º de dezembro de 2021. Então vejam, a ação nesse dia aqui estava custando quanto? Vamos trazer até aqui, R$ 29,50, vai. Então no dia seguinte, as ações estavam diminuídas em R$ 3,25. Então vejam aonde amanheceu no dia seguinte. Tá? Então é R$ 29,50 menos R$ 3,25. Eu estou falando isso porque você não se assuste quando você chegar no dia seguinte e ver sua ação está com um valor bem diferente do dia anterior. Né? Então, nesse caso aqui, até funcionaria se você comprasse num dia para vender no outro. Por quê? Porque no outro dia a ação subiu bem. Mas essa estratégia de comprar num dia e vender no outro não é bem assim que funciona. Tá? A estratégia para você ganhar com dividendos é parecida com a outra. Você compra a ação, deixa na sua carteira e não importa o que está acontecendo com a ação, se ela vai subir, se ela vai cair, o seu interesse é no dividendo. Tá? Então, se você traçou lá, 18% está bom para mim no ano, né? E você escolheu ações que pagam esse patamar de dividendo, tá bom para você? Legal, então compra a ação e deixa lá. E a ação, porventura, pode valorizar. Né? Normalmente, as ações com o tempo, elas valorizam. Nesse caso aqui, né, vejo que Petrobras valorizou bastante antes do pagamento do dividendo. E normalmente é isso que acontece. Depois ela cai e aí fica ali esperando novas notícias para ver se a ação vai para frente ou vai para trás. Enfim, é isso que acontece após o pagamento dos dividendos, de lucros. Tá? Isso acontece com o dividendo, com o JCP, com a bonificação também. Tá? O preço da ação ele é ajustado na data X, por isso que essa data é importante. Trouxe outros dois ajustes principais que acontecem com ações. É o desdobramento de ações e o agrupamento de ações. Então imagine que uma empresa, as ações de uma determinada empresa valorizou bastante. Né? E aí chegou num ponto em que a liquidez ficou difícil.
Vamos imaginar uma ação custando R$ 200 e você acha aquela empresa muito legal, ela está pagando bons dividendos, está valorizando bem, você quer entrar, mas um lote mínimo custa R$ 20.000. O lote mínimo de ações são 100 ações, né? Então, custa R$ 20.000. E o pequeno investidor não tem esse dinheiro. Aí, o que acontece? As ações elas são desdobradas. Uma ação, ela vira em 2 ou mais ações. Então, esse exemplo que eu dei de ação está valendo R$ 200, ela pode ser dividida em 4 ações, e aí cada uma valer 50. Então, o que acontece? No dia seguinte ao desdobramento de ações, ou split também, que a gente conhece, a ação que era 200 vai amanhecer custando R$ 50. Mas, por outro lado, você vai ter 4 vezes mais ações na sua carteira, ou seja, 0 a 0. Tá? O outro que pode acontecer é o agrupamento de ações, tá? Que é o contrário. A ação ficou no valor muito barato, que está dificultando também a negociação pelo simples fato de uma pequena valorização em reais, no caso, dá uma grande valorização em percentual. Então, imagine uma ação que custa menos de R$ 1, ela tem um ajuste de 1 centavo, então já é 1% que a ação varia, né? Então isso também é ruim. Por isso que a gente vai ver quando a gente abrir o nosso book de ações, a maioria delas está ali situada entre R$ 10 e R$ 50. É mais ou menos nesse nível de preço que as ações estão. Só um detalhe que eu esqueci de avisar, que aqui também, se você opera vendido, né, é o mesmo raciocínio, é soma zero. Então, imagine você aqui, eu vendi a ação a R$ 29,50 e no outro dia ela está lá custando em torno de R$ 27, 26 e pouco. Eu falo, poxa, legal, então eu ganhei dinheiro aqui. Você vai ganhar o dinheiro, realmente, né? Se você fizer isso, vender num dia e comprar no outro, o dinheiro realmente vai estar lá na sua conta. Mas, no dia que foi divulgado do pagamento das ações, esse dinheiro vai ser debitado da sua conta. Isso é uma informação que você dificilmente encontra na internet. Por isso que eu fiz questão de voltar nesse slide. Então, o dinheiro vai cair na sua conta, mas não gasta o dinheiro. Ele vai ser debitado lá no dia do pagamento. Tá? Que o dia do pagamento, ele normalmente é um dia diferente, tanto da Datacom quanto da DataX. É um dia depois. Nesse caso aqui, por exemplo, em que a Datacom foi dia 1º, a DataX foi no dia 2, mas a Petrobras só pagou no dia 15 de dezembro. Por fim, vamos falar sobre custos. Custa eu ter uma ação na minha carteira. O primeiro custo é sobre taxa de corretagem. É o custo que normalmente era mais alto. Mas, ultimamente, a gente tem uma entrada grande de pessoas na bolsa negociando e tem um número maior também de corretoras negociando. Isso estimulou a competição, de forma que hoje a maioria das corretoras é taxa zero. Quem não está praticando taxa zero está perdendo cliente, né? Então hoje isso aqui praticamente não existe. As corretoras que eu opero todas são taxa zero. E aí nós temos outras taxas que elas são da B3, né, da Bolsa, né? É lógico, se a Bolsa é uma empresa que foi constituída para regular o mercado de ações, ela tem que ter um ganho, tá? E ela ganha aqui com essa taxa de liquidação e com os emolumentos, que é a taxa de registro, que eu falei um pouco lá atrás, né? É a parte cartorial da B3. Mas são taxas muito pequenas, muito baratas, elas não oneram a negociação de ação. Esse percentual ele é aplicado em cima da operação que você está fazendo. Então, se você está comprando R$ 10.000 em ações, esse valor incide em cima de R$ 10.000. Bom, nós temos o ISS, né, que é um imposto municipal cobrado em São Paulo, no caso. O valor é esse aqui também, que é muito baixo. E aí nós temos o imposto de renda.
nós estamos vendo aqui uma tarifa bem pequena, mas o imposto de renda ele não é só isso. Essa tarifa ela é apenas uma sinalização para a Receita Federal de que você está operando com ações. E é por isso que esse imposto é chamado de dedo duro. Tá? É só uma sinalização. Você tem que fazer o ajuste do imposto de renda. Você tem que declarar o imposto de renda. E aí é um outro conhecimento, né? Que você tem que buscar na internet como é que se declara o imposto de renda. Tem algumas regras. Por exemplo, se você negociou menos de 20 mil reais em ação no mês, você está isento do imposto de renda. Veja, do imposto de renda, você não está isento em momento nenhum de declarar. Então, se você não é um declarante de imposto de renda, você começa a operar com ações, por exemplo, outros produtos financeiros, você vai passar a ser declarante, mesmo que você não pague. Você vai dizer, eu comprei R$19.999, né, ganhei aqui, e pronto, acabou. Você vai simplesmente informar para a Receita. Né? E aí, como eu estou falando, é um assunto bastante complexo, você tem que buscar essas informações em outro local. PIS/COFINS é um outro imposto também, é pequeno, é sobre a operação. E aí nós temos a taxa de custódia. A taxa de custódia, ela é cobrada quando as suas ações ela ficam por muito tempo lá registrada na Bolsa de Valores. Né? Então é uma taxa aí que varia aproximadamente nesse percentual aqui bem pequeno. Quanto maior o valor, menor é a taxa. Tá? Essa taxa aqui é uma das maiores, né, que eu coloquei aqui, por exemplo. Uma outra taxa é o aluguel, né? Então, se você opera vendido no mercado, você paga uma taxa de aluguel. E essa taxa ela é variável, né? Ela varia bastante, desde 1% até 12% ao ano. Isso depende muito do ativo que você está operando. Todas essas taxas você vai encontrar lá no site da B3, que eu coloquei aqui. Né? Então, se você quer refinar o assunto, quer saber especificamente a ação que você está querendo negociar, vendido, você vai lá e pesquisa na B3, ok? Então, pessoal, sobre ações, era isso que a gente tinha que colocar para vocês hoje, tá? A gente não ensinou a operar ações, isso é um vídeo futuro, tá? Então, era isso por hoje, fique com Deus e até a próxima.